Atos dos Apóstolos, capítulo 13, na Bíblia de Jerusalém, versículo 20. Estevão, o primeiro mártir, os judeus crucificaram Machia e Yehoshua Machia na cruz. Escolheram Barrabás, o criminoso, e pediram para crucificar seu Machia, Yehoshua Machia. Mas depois os judeus vão apedrejar Estevão, um dos 7 diáconos da Queneciã. Você fala igreja, eu falo Queneciã. Sobre esta pedra edificarei a minha Queneciã, Mateus 16, 17. Então Estevão era um dos 7 diáconos da Queneciã primitiva de Jerusalém. E Estevão estava pregando, e por causa da sua pregação vai lhe custar a vida, vai acender o ódio dos religiosos do judaísmo, os fariseus, aqueles doutrinadores errados, ensinavam doutrinas erradas, tradições erradas, dizia que tinha a Torá, a lei de Moisés, mas tinham suas próprias ideias, suas próprias interpretações sobre a Torá, como hoje, Cabalá, Zorá, Talmud, esse monte de misticismo, esoterismo, que sai da boca dos rabinos. E agora chama Paulo de Rabino Shaul, chama fala Yeshua, eles não gostam de colocar o trigrama. Yod-Rei, Vav em Yehoshua, fala Yeshua, chama de Rebbe, né? Quer dizer, tentando transformar, eu não sou cristão e também não creio no cristianismo, sou machiânico, tentando transformar o evangelho do Machia, Matitial, Mateus, Marcos, Lucas e João, é o evangelho do Machia. Saulo, Saulo, com seus 14 livros, cartas, é o evangelho do Machia, Yehoshua. E eu já vejo a intenção deles de judaizar isso, né? Olha a linguagem. O Rebbe Yeshua, o Rabino Shaul, Rabino Paulo. Ou seja, querem judaizar, fazer judaísmo no Novo Testamento. Já não chega o que fizeram no Calvário, no Monte Caveira, na cruz, no julgamento de Pôncio Pilatos? Não se engane, eu não vejo esses rabinos aqui do Brasil crendo no Novo Testamento, não. Estão com outra tática, né? Tudo isso por causa de ofertas, contribuições financeiras, né? Dinheiro que entra para eles, como também entra para os pastores de igreja e para os padres de igreja católica, pastores de igreja protestantes, pentecostais, deuteropentecostais e neopentecostais. Eles pregam Jesus, o Novo Testamento, mas a finalidade, o propósito, o objetivo é dízimo. Assim também é os padres, o Papa, os cardeais, as autoridades da igreja católica, né? E lembrando que o apóstolo Saulo, nunca cobrou dízimo, nunca deu ordem para os povos, línguas, tribos, nações, os gentios pagarem dízimo. Em Hebreus 7,5 ele disse que só os levitas, a tribo de Levi, podia instituir e receber. Nem mesmo Paulo podia receber dízimo, porque aos filipenses ele era da tribo de Benjamim. Então toda essa pregação do judaísmo, do catolicismo, do protestantismo, e dentro do protestantismo estão os pentecostais, deuteropentecostais e neopentecostalismo, é por dinheiro, né? Não tem nada aí de graça, não. De graça receber, de graça dar, hein? Ou pregar
gratuitamente, como Paulo fazia, trabalhava de dia e de noite para não ser pesado aos irmãos, recusou salário dos Corintos, né, da Keynesiana de Corinto, e trabalhava com as mãos para se autossustentar e pregava gratuitamente. Nós não vemos isso. Não vemos isso hoje. Está tudo errado. Está tudo fora de ordem, está tudo fora do lugar. As igrejas caminham para a grande tribulação. Né? E Estevão disse aqui, em Atos 13, versículo 20, isto durante cerca de 450 anos, depois concedeu-lhe Juízes, é o livro de Juízes, né? Depois do livro de Yehoshua, o da Torá, o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, vem Yehoshua, você fala Josué, mas é Yehoshua, aí vem o livro dos Juízes. Deus concedeu Juízes aos israelitas, né? A nação de Israel. Aí ele continua dizendo aqui, Estevão, na sua pregação, depois concedeu-lhes juízes até o profeta Samuel. Samuel foi o último juiz, né? A seguir pediram um rei. Foi Israel que pediu um rei. Quando Israel pediu um rei, Samuel foi consultar Jeová, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, para saber o que ele dizia. Claramente Samuel viu que os anciões, as autoridades, o povo de Israel, os cabeças de Israel, tinham recusado o profeta. Não queria ser guiado pelo profeta Samuel. E ao pedir um rei e recusar Samuel, Samuel disse que ia buscar orientação com o Deus de Israel, o Jeová, o Criador dos céus e da terra, que escolheu Israel. E, para surpresa do profeta Samuel, quando Jeová veio falar com Samuel, diz, Israel não tem recusado só você, Samuel, tem recusado a mim também, é nós dois. Porque recusar um profeta enviado de Jeová, o Criador, o Deus de Israel, é recusar o próprio Criador. William Branham disse que o galardão, a recompensa de profeta de Mateus 10, 31, é ser amigo do profeta. Quantos amigos teve William Branham? E vemos na visão da Mamba, na mensagem paradoxa, que William Branham vai livrar é um amigo seu, né? Ele nem sabe quem é, naquela visão, né? Quantos amigos tem um profeta, né? Enoque não tinha amigo nenhum, né? Quem recebeu Enoque, o galardão de Enoque? Quantos amigos tinha o profeta Elias? Elias clamou na caverna e diz, eu fiquei sozinho, Senhor Jeová, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, e eu fiquei sozinho. Embora Jeová vai dizer a ele, tem 7.000 joelhos que não dobraram e não beijaram a estátua de Baal, né? Eu reservei. Você estava se sentindo só, né? Estava querendo morrer, né? Que Jezabel queria cortar o pescoço, arrancar a cabeça. Isso depois de uma grande vitória de Elias no Monte Carmelo, né? 400 profetas de Baal, acho que mais de 400 profetas de Azar, quase 1.000 profetas Elias degolou. E aí Jezabel diz, hoje eu arranco sua cabeça. E Elias correu, né? Fugiu. Mas o Criador, que sabe de todas as coisas, diz, eu tenho 7.000 joelhos. Aí reservado, né? Mas sua missão não terminou. Não, você vai ungir Eliseu, profeta, no seu lugar. Vai ungir Jeú, rei de Israel, Azael, rei da Síria, né? Você ainda tem missão para fazer. E nem sabia ele que estava querendo morrer na depressão, que Deus tinha uma carruagem de fogo, um cavalo de fogo, para fazer ele fazer uma viagem para fora da terra. E os planos do Criador, quem sabe é o Criador, mas ele revela seus planos, né? E Estevão está a dizer que houve o tempo dos juízes, o último juiz foi o profeta Samuel, né? A seguir pediram um rei.
Pediram um rei. E Deus lhes concedeu Saul, né? Só lembrando que em Lucas, o Mashiach Yahushua Mashiach diz, eu vou vos enviar profetas e apóstolos. Mas lá em Efésios 4:11, ou 4:8, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A uns homens fez apóstolos, outros homens profetas, outros homens evangelistas, outros homens pastores, outros homens doutores. Ou seja, no caso da Kenenciã, a Kenenciã dos povos, das nações, haverá esses 5 ministérios, né? Vocações, posso chamar de vocações. Romanos 11, versículo 29, né? Os dons e as chamadas, as vocações são sem arrependimento, é nato, já é desde o ventre da mãe. Gálatas 1:11, né? Aprove Deus que me escolheu como apóstolo desde a barriga do ventre da minha mãe. Jeremias, capítulo 1, antes de você ser formado na barriga da sua mãe, você estava sendo formado e eu te vi, Jeremias. Quando não havia aparelho de ultrassom, ultrassonografia, eu te contemplava. Jeremias 1:5. Eu te fiz, já desde a barriga da mãe, o ventre da mãe, profeta para todas as nações da terra. Então, essas vocações, no caso aqui, hoje temos 5, né? Apóstolos, profetas, apóstolos em primeiro lugar, profetas em segundo lugar, doutores em terceiro lugar. Está lá em Corinto 12, né? Essa é a ordem naquelesiana, as congregações. Aí vem evangelistas e pastores e doutores, né? Aliás, doutores é em terceiro, apóstolo em primeiro, profeta em segundo, doutores em terceiro, aí vem quarto, pastores, e quinto e último, os doutores, né? Depois os dons espirituais, né? Compreende? É isso que ele prometeu enviar para você fala igreja, mas eu falo que é nesse ano, porque eu estou voltando ao hebraico. A minha Bíblia sagrada é a Bíblia de Jerusalém. Para o rodapé de Mateus 1:28, me dá o nome Yehoshua, que quer dizer Jeová salva. Embora ela toda está escrita em Jesus, mas eu não sou obrigado a ir pela cabeça de tradutor, francês, hebreu, seja lá quem traduziu. Eu sei muito bem que a letra J vai fazer 500 anos. Esse ano 2024, então o nome Jesus vai fazer 500 anos. Não estava no original. E o idioma português tem 812 anos, 800 e poucos anos. Não havia português lá no tempo do Malete Gabriel, o anjo Gabriel, né, que mandou Maria colocar o nome de Yehoshua, mandou Zacarias colocar o nome de Yehunã. Você fala João e Jesus, tudo errado. Nome próprio, não se faz transliteração. Você não pode ter 2 passaportes, 2 carteiras de identidade, 2 personalidades, é crime. É um erro, é um crime. O que é teologia? Tradutores, eu não estou falando dos escritores. E nem do autor das escrituras, que é Ruach Kodesh, né? O Espírito de Deus. Né? Aí não tem erro nos escritores e no autor, mas os tradutores eu não confio, não. Ainda bem que a Bíblia é de Jerusalém, de Israel, e a editora é católica, me traz 7 livros que Lutero tirou e ainda me dá o nome em hebraico. Não sei o que é mais do que. É regalo. Agora, você quer continuar com um presente de grego, presente romano? Jesus, no grego, Cristos. Problema seu, não é meu, não. Não sou eu que quero me perder. Ir para a perdição, mas deixa eu ler o texto. Então eles pediram um rei, né? E Deus lhes concedeu Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim. Paulo também, Paulo era da tribo de Benjamim, né? O nome é Shaul. Está lá em Atos 26:14. Shaul, porque me persegue. Agora o pai e a mãe de Shaul, de Paulo, não é o mesmo pai e mãe do rei Saul, né? Mas o nome é Shaul mesmo.
Mas esse Shaul aqui, que escreveu 14 cartas, o Paulo, ele é muito diferente desse rei Saul aqui, que eu quero falar um pouquinho dele, né? Muito diferente. Que esse aqui era exaltado, egocêntrico, narcisista, prepotente, ditador, mandão, né? Nem às ordens de Samuel, nem às ordens do Criador, Jeová, ele obedecia. Ele ia pela ideia dele. Ele ia pela ideia dele. Mas o Paulo, o Shaul aqui, era humilde. E até para ficar humilde, Paulo, Shaul, né, do Novo Testamento, que também da tribo de Benjamim, um mensageiro de Satanás batia em Paulo, porque ele teve visões excelentes, foi até o terceiro céu, viu coisas que na lista dizia homem algum, por causa dessas revelações, para não se inchar, exaltar. Um mensageiro de Satanás bofeteava, batia em Paulo, em Shaul, né? E ele orou 3 vezes e houve a resposta, e Yoshua disse que não ia tirar esse espinho na carne, né? Minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? Isso aí que eu estou permitindo. Um mensageiro de Satã, do diabo, bater em Paulo, esbofetear em Paulo. Ele estava conversando com pessoas e as pessoas não viam, porque isso é invisível, e estava sendo apanhando, né? Sendo batido. Mas Yoshua disse, isso aí te deixa humilde, né? Eu te quero humilde, né? Bom é o homem, a mulher ser humilde. Bom é o homem, a mulher ser humilde e Yehoshua Mashiach não precisar liberar, soltar um mensageiro de Satã, de Satanás, para o homem e a mulher ficar humilde. Mas se precisar, ele solta. Depende dele, de Yehoshua, né? Ele não disse a Kefas, a Pedro? Satanás me impediu para cirandar com você, Kefas, Pedro. Eu permiti. Você vai ser cirandado, né? Antes do galo cantar, você já me negou 3 vezes. Mas você vai se converter. Ajuda os cordeiros. Ajuda as ovelhas. Pedro, me ama. Depois da ressurreição. 1 vez. Pedro, Kefas, me ama, Kefas. 2 vezes. Kefas, você me ama mesmo, Kefas? Kefas ficou triste por ele ter perguntado 3 vezes a mesma pergunta. Aí ele vira e diz, apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas, né? Você é o pastor. Não é Jacob, Tiago, irmão de Judas, não é você mesmo. Está com você. E esse Kefas, Pedro, reconhece que os escritos, as cartas de Shaul, de Paulo, é para a salvação dos gentios, das nações, a qual ignorantes, vacilantes, vão torcer os escritos, os pontos que Paulo escreveu, juntamente com as escrituras dos profetas e a Torá de Moisés, para a própria perdição deles, né? Está aqui em 2 Pedro, né? Pedro reconhece que a salvação para nós é os escritos de Paulo, né? Está reconhecido aqui por Pedro, né? Na 2ª carta de Pedro. Nunca esqueça disso, né? Nunca esqueça disso, né? O pastor que apacentava ovelhas em Jerusalém era Pedro. As colunas eram Pedro, Kefas e João, né? Chama de João. Nós vamos falar o nome correto. Fala Tiago, alguns dos judeus dizem que o nome correto era Jacó. Vamos falar Tiago, né? Paulo fala em Gálatas que nenhuma das 3 colunas de Jerusalém, ele foi ver Kefas, né? Depois, depois de 14 anos, né? Ele disse que não acrescentou nada. Não era a arrogância de Paulo. Paulo não era arrogante. Eu estou com 1 Pedro, mas é 2 Pedro aqui, onde ele diz, no versículo 14, Kefas diz aqui, assim, visto que tendes esta esperança, esforçai-vos ardorosamente para que ele vos encontre em paz, vivendo vida
sem mácula e irrepreensível. Considerai a longanimidade de nosso Senhor como a nossa salvação, conforme também o nosso amado irmão Paulo, o Shaul, né? De Atos 9. Vos escreveu 14 livros de Romanos a Hebreus, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Isso mesmo faz ele em todas as cartas. São 14. Eu já preguei aqui mais de 200, muito mais de 200 pontos, ou mandamentos de Paulo a nós no seu evangelho para a nossa salvação. E se um anjo descendo do céu pregar alguém, não precisa ser anjo não, pode ser carne e sangue, homem, mulher, pregar algo diferente do que Paulo pregou, considere essa pregação, essa igreja, essa organização, essa denominação maldito. É anátema, é maldito. Você quer ser maldito? Segue essas pregações de quem foge e sai fora do evangelho de Paulo, as 14 cartas. Isso mesmo, ó. Escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Isso mesmo faz ele em todas as cartas. São 14. Ao falar nelas desse tema. É verdade que em suas cartas se encontra alguns pontos difíceis. Ontem mesmo alguém me escreveu, eu respondi com essa escritura. Ele veio me dizer que Paulo era mentiroso, falava mentira. Aí eu dei esse texto aqui de Pedro para ele. Depois eu vou bloquear do meu Facebook. Como eu venho bloqueando todo mundo, né? Que xinga, que blasfema contra a palavra de Deus. Eu não tenho dó e medo de bloquear. Eu não quero gente no meu Face ou YouTube chamando os homens de Deus de mentiroso. Mentiroso é você. É você, não os homens de Deus, os escritores da Bíblia. É verdade que em suas cartas se encontram alguns pontos difíceis de entender, que os ignorantes, vacilantes, torcem como fazem com as demais escrituras, aí as dos profetas, né? O Velho Testamento, e a Torá de Moisés, o Pentateuco de Moisés, para a própria perdição. Então, se você torce os escritos, né? Você torce para a sua própria perdição. Eu estou tentando aqui, e vou ler, né? O capítulo 13 de Atos, né? Estevão, falando dos juízes. Deus deu juízo, o último juiz foi o profeta Samuel. A seguir pediram um rei, Deus lhe concedeu Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, por 40 anos. Removido este, quer dizer, o rei Saul foi tirado, removido, perdeu o reino, né? Ele perdeu o reino. Está aqui em 1 Samuel 15, 27. Quando Samuel virou, quando Samuel virou para ir embora, para partir, o rei Saul agarrou a orla do seu manto. E lá eles usavam o vestido, a túnica e o manto. Saul conseguiu agarrar o manto do profeta Samuel e rasgando. Saul rasgou o manto. Não foi o vestido, foi o manto do profeta Samuel. É muita ousadia, né? É muita rebeldia. Era muito difícil. Olha o tanto que o rei Saul era difícil. Ele rasga o manto do profeta Samuel. Os profetas é para ser respeitado, gente. Os profetas é para ser amado, recebido, respeitado. Mas o Saul, nem Samuel, o grande profeta, o último dos juízes, do livro de Juízes, do Velho Testamento, o último dos juízes sobre Israel, nem Samuel, o profeta, o rei Saul, obstinado, narcisista, rebelde, respeitava. Ele foi agarrar o manto do profeta Samuel e rasgar. Que ousadia! Como eu estava pregando, tem o passo ousado dentro dos tabernáculos, né? Usar preservativo. O Mombrão não autorizou isso.
fazer ligadura de trompa, né? Para parar de procriar, não ter mais bebê, criança. Aí Mambrano também não ensinou isso. Mambrano ensinou tabela. Dias férteis e não férteis. E por que as mulheres da mensagem de William Branham hoje, seguidor, tá tudo ligando, fazendo ligadura de trompa? É o passo ousado. É a mesma ousadia que teve o rei Saul em pegar o manto de Samuel e rasgar. Rebeldia. Não obedece nada. Não obedece ninguém. Não está debaixo da autoridade de ninguém, quer ir para o céu. E quando Samuel se virou para partir, Saul agarrou a orla do seu manto e rasgando-a. Antes havia sido dada a ordem, né? Samuel deu a ordem ao rei Saul ir lá exterminar o Amaleque, não poupar criança, velho, não poupar nem gado, não poupar nada, né? Eu leio aqui, se quiser eu leio, eu estou com 1 Samuel 15 na minha frente. Guerra contra os Amalequitas. Samuel disse a Saul, o rei foi empossado, o povo escolheu, Samuel ungiu, era ungido. Não toqueis nos meus ungidos, nos reis de Israel ungido, nem maltrateis os meus profetas. Você vê que o rei Davi, também ungido por Samuel, teve o rei Saul na sua mão, podia ter cortado, só cortou a orla do vestido de Saul e ainda doeu o coração de Davi. E ele queria mostrar para o rei Saul que a vida de Saul era preciosa. E ele não iria desobedecer. Ele mesmo escreveu o salmo, né? Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Né? Ele só queria mostrar, ainda doeu o coração. Né? Os soldados diziam, vamos, mata Saul, o Senhor, Jeová, Deus, entregou o seu maior inimigo nas suas mãos, o rei Davi, mata Saul, vai, destrói ele. Davi não fez isso. Porque Davi sabia que ungido os reis, né? E os profetas não pode atingir eles e nem maltratar os profetas, né? Samuel disse ao rei Saul, eu estou dizendo que os reis eram ungidos, estavam empossados no trono, mas eles não eram absoluto, não, infalível. O absoluto era Jeová, o Criador. Na terra, quem Jeová usava para falar com os reis, repreender reis, eram os profetas. E mesmo o Saul sendo ungido, Samuel era profeta. Você conhece a história de Samuel, né, Ana? Deu ele lá pro sacerdote Eli. Ela era estéril, orava, Eli pensou que a mãe de Samuel estava bêbada, né? Eu estou amargurado porque eu não tenho criança, eu queria ser mãe. Mãe, hoje as mulheres assim, top de anticoncepcionais. E Ana amargurada querendo ser mãe, hoje as mulheres têm 1, 2, 3, cão, cadela. O amor de mãe é dado aos cachorros, às cadelas. Tô amargurada, não tô bêbada não, Eli. O Senhor conceda seu pedido e veio filhos, né? E ela deu um ao tabernáculo. Deu Samuel que Deus falava com ele desde pequenininho. Samuel, Samuel, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. O profeta, para mim, um dos maiores profetas de Israel, obediente, quando era criança, obediente quando era adolescente, Samuel, obediente quando era jovem, obediente quando era adulto, obediente quando era velho, a melhor coisa a fazer é obedecer, disse Samuel. O Senhor quer obediência e não sacrifício, porque essa ordem aqui
de Deus a Samuel, de Samuel ao rei Saul, de Deus, o Criador, ao profeta, do profeta ao rei Saul, ela vai ser desobedecida. Samuel disse a Saul: foi a mim que Jeová enviou para te ungir rei sobre o seu povo Israel. Portanto, escuta agora as palavras de Jeová. Estou lendo 1 Samuel capítulo 15, versículo 1. Assim diz Jeová dos exércitos: resolvi punir Amaleque, pelo que fez a Israel, cortando-lhe o caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e investe contra Amaleque, os amalequitas, né? Condena-o a anátema. Anátema quer dizer maldito. Com tudo o que lhe pertence, não tenhas piedade dele, dos amalequitas, de Amaleque. Mas mata os homens, mata as mulheres, mata as crianças, mata os de peito também que está amamentando, mata os recém-nascidos, mata os boi, a ordem de Jeová, o Criador. Mata os boi, mata as ovelhas, mata os camelos, mata o jumento, mata tudo, Saul. Não deixa nada vivo, de homens, mulheres, velhos, crianças, recém-nascidos, amamentando no peito da mãe, animais, eu quero que mata tudo. Ordem! Saul convocou o povo, passou em revista em Telém infantes, 10.000 homens de Judá, da tribo de Judá. Olha o batalhão. Saul avançou até a cidade de Amaleque, os amalequitas, e se organizou em emboscada na torrente. Saul fez saber aos quenitas: fugir, afastai-vos dos amalequitas, para que não vos faça sofrer o mesmo tratamento que ele, uma vez que agistes com fidelidade para com todos os israelitas quando subiram do Egito. E então os quenitas se afastaram dos amalequitas. Saul feriu os amalequitas desde Avali até a entrada de Sur, que está à vista do Egito. Aprisionou o rei Agag aqui, já começa a desobediência. Com Deus não aceita servir ele e fazer a vontade dele pela metade. Nem 99%. E 1% de desobediência, de rebeldia. O Saul já começou. Quem Saul pensava que ele era? O que Saul pensava que ele era? Mais do que o Todo-Poderoso Jeová, o Criador? Para vir desobedecer, aprisionou o rei Agag, rei dos amalequitas, e passou todo o povo ao fio da espada. Obedeceu em parte, para cumprir o anátema. Mas Saul, olha o que Saul vai fazer, mas Saul e o povo pouparam Agag, o rei dos amalequitas, e tudo que havia de melhor do gado miúdo e graúdo, os gados pequenos e grandes, os animais gordos. Saul começou a poupar e a ordem de Jeová era matar tudo. Até ovelhas. E as ovelhas, enfim, tudo que havia de bom, não quiseram incluir nos anátemas. Né? Com certeza ele saiu matando os animais doentes, né? Aí o animal não estava doente, esse aqui tá bom coisa nenhuma, é maldito. Se Deus disse que tudo era anátema, era para matar tudo. Mas todo o povo era vil e desprezível e voltaram ao anátema. Então aqui está a desobediência. A palavra, Jeová sabe de tudo. Samuel nem sabia o que o rei Saul tinha feito, se tinha obedecido ou não. A palavra de Jeová dos exércitos, o Criador, veio a Samuel nesses termos. Olha o que Deus vai dizer: arrependo-me. O que Deus vai dizer: arrependo-me de haver dado a realeza a Saul. Arrependo-me de ter feito Saul rei sobre Israel. Estou arrependido. Aqui é Deus falando com o profeta Samuel. Porque ele se afastou de mim e não executou as minhas ordens. Deus dizendo ao profeta Samuel. E a Bíblia diz aqui em Samuel 15, versículo 10, então Samuel se contristou. Se contristar é ficar triste. Samuel ficou tão triste e clamou a Jeová a noite toda, enquanto o rebelde, o narcisista,
do rei Saul estava bem, o profeta estava aflito. Em casa ou no monte, eu não sei onde ele estava. Passou a noite toda orando. De manhã, Samuel partiu ao encontro de Saul. Deram-lhe a informação a Saul. Saul foi a Carmel. Deram a informação a Samuel. Para erguer ali um monumento para si. Em seguida partiu para mais longe e desceu a Gilgal. Samuel chegou perto de Saul e Saul lhe disse: Bendito seja tu de Jeová. Executei as ordens de Jeová. E o Saul não sabia que Jeová, na noite anterior, já tinha ido conversar com Samuel. E dito a Samuel: Me arrependo de ter feito Saul rei. Ele não me obedece. Ele não me ouve. Ele não executa as minhas ordens. Ele não faz a minha vontade. Aquilo deixou o profeta Samuel constrito, triste, aflito. Mas Samuel lhe perguntou: E que são esses começou a ouvir balido. E que são esses balidos que ouço? E esses mugidos, balido de ovelha, mugido de gado, que escuto? Aí o Saul vai dizer: Nós o trouxemos de Amaleque, os amalequitas. Respondeu Saul: Porque o povo poupou o melhor do gado miúdo e graúdo para oferecer em sacrifício a Jeová, teu Deus. Quanto ao resto, voltamos ao anátema. Matamos tudo, mas a melhor parte, trouxemos para fazer um sacrifício a Deus. Samuel, porém, disse a Saul: Fica quieto, Saul. Vê que o profeta deu uma autoridade? Fica quieto, Saul. Eu vou te anunciar o que Jeová me declarou esta noite. Ele disse: Fala. Então Samuel disse: Por menor que sejam os teus próprios olhos, não és chefe de todas as tribos de Israel, viu, rei Saul? E Jeová ungiu-te rei sobre Israel. Ele te enviou em expedição e te disse: Parte. Volta ao anátema esses pecadores, os amalequitas, faz-lhes guerra até que seja exterminado. Mata tudo, Saul. Por que não obedecesse a Jeová? Samuel começa a fazer pergunta. Deu a palavra de Jeová e começou a perguntar: Por que te precipitaste sobre os despojos e fizeste o que é mal aos olhos de Jeová? Saul respondeu a Samuel: Porque o rebelde, o rebeldão, o homem rebelde, a mulher rebelde, você pensa que eles não têm resposta para tudo? Tem. Até para a rebeldia deles. Olha a resposta da rebeldia de Saul. Saul respondeu a Samuel: Obedeci a Jeová, realizei a expedição a que ele me enviou, poupei Agag, rei dos amalequitas, e cumpri o anátema contra Amaleque, contra o povo amalequita, Amaleque. Quanto aos despojos, o povo reteve do gado, miúdo, graúdo, primícias do anátema para sacrificar a Jeová, teu Deus, em Gilgal. Mas Samuel replicou: Jeová se compraz com holocausto e sacrifício, como com obediência à palavra de Jeová? É uma pergunta. Jeová, por acaso, está atrás de sacrifício ou quer que a sua palavra seja cumprida, rei Saul? Sim, a obediência, Samuel vai explicar. Sim, a obediência, obedecer é melhor do que sacrifício. A docilidade mais do que gordura de carneiro. Pecado de adivinhação, eis que é a rebelião. Um crime dos terafim. Eis o que é a presunção. Porque rejeitaste a palavra de Jeová, ele te rejeitou, rei Saul. Ele também te rejeitou. Ele te rejeitou, não és mais rei. Samuel apontou isso para a cara do rei Saul e disse: Você não é mais rei. E aí é onde ele vai implorar o perdão do profeta Samuel. Pequei. Transgredi a ordem de Jeová.
os teus mandamentos, porque temia o povo. Ele foi o mesmo que Arão fez, né? Mandaram Arão fazer um bezerro de ouro, ele ouviu o povo, e ele era um sacerdote do profeta, seu irmão Moisés, e deu aquela idolatria. Não é para agradar o povo, um rei, um presbítero, um episcopo, pregador do evangelho de Paulo, não é para agradar o povo. Não vê o problema lá em Corinto? O rapaz tomou a madrasta, aquele pecado, uma laranja podre, um tomate podre, estraga toda a caixa de laranja boa, tomate bom, ninguém fez nada. Vai agradar o povo, vai passar a mão, alisar pecado para ver o que acontece. Não é para alisar o pecado, alisando pecado. E aí temos aqui, mas Samuel respondeu a Saul: não voltarei contigo, porque rejeitaste a palavra de Jeová, e Jeová te rejeitou. Tu não és mais rei sobre Israel. Acabou, Saul, você não é mais rei, não. Quando Samuel se virou para partir, Saul agarrou a orla do seu manto e rasgando-a. E Samuel lhe disse: Jeová arrancou hoje de ti o reinado sobre Israel e deu ao teu próximo que é melhor do que tu. Quem é esse? É Davi, é o que Estevão, volta à leitura de Atos 13, né? É o que Estevão está dizendo aqui. Removido o rei Saul, Estevão diz: suscitou-lhe Davi como rei, e dele deu esse testemunho: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que em tudo fará a minha vontade. Então, Davi tinha isso. Essa grande vantagem, você, homem, mulher que ouve essa pregação, precisa ter isso também. Não é dinheiro, não é ser bonito ou feio, grande ou pequeno, rico ou pobre, isso não importa. A maior vantagem que um homem e uma mulher têm aos olhos de Deus e Jeová, o Criador, é obedecer. Fazer a vontade dele. Isso Saul não tinha. O rei Saul não tinha isso. Então Saul não era mais rei sobre Israel. E quando Davi é ungido, e vemos então o problema agora da inveja do rei Saul contra o Davi, o rei Davi, né? O rei legítimo aos olhos de Deus. E a Escritura diz aqui, em 1 Samuel 16, versículo 14, né? E o espírito de Jeová tinha se retirado de Saul, e o mau espírito, aí vírgula, procedente de Jeová, lhe causava terror, porque as hostes da maldade infernal, maligna, Satã, os demônios, estão todos sujeitos, submissos ao Todo-Poderoso Jeová. E o Espírito de Jeová já não estava mais com o rei Saul. E quem é que vinha agora em Saul? Um espírito mau. Ele perdeu a presença do Espírito de Deus, de Jeová. E agora Saul ganhou, devido à sua desobediência, um espírito mau, que causava terror em Saul. Mas aqui em Samuel 19, nós vemos algo aqui, né? Em Samuel 19, versículo 18, né? No versículo 11, diz que Davi foi salvo por Mical, porque esse espírito mau, quando pegava o rei Saul, queria matar Davi, né? Espetar Davi com a lança, matar com a espada, de qualquer jeito. Então, Mical, que também era filha do rei Saul, e Saul era sogro de Davi. Davi tinha matado lá os filisteus e pagado lá, acho que 200 prepúcios de filisteu pelo dote de Mical.
ela amava mais seu marido do que seu pai, e salvou a vida do rei Davi. Né? E diz aqui o 18, Davi tinha, pois, fugido e escapou, Samuel 19, 18, ele foi ter com Samuel em Ramá. Ele relatou tudo o que Saul lhe tinha feito, e ele e Samuel foram morar nas celas, né? E foram dizê-lo a Saul, Davi está nas celas em Ramá. Saul enviou mensageiros para prender Davi, e eles viram a comunidade dos profetas, que estavam profetizando. E Samuel a presidi-los, ou seja, quando ele chega lá, em Celas, essa região, essa cidade, lá vivia Samuel, vivia profetas, e o rei Davi estava morando lá. Né? E era o profeta Samuel que presidia tudo lá. Tudo estava em ordem. E logo o Espírito de Deus veio também sobre os mensageiros de Saul. Eles tinham ido lá com a missão de matar, capturar o rei Davi. Mas como lá era um local de profetas, e principalmente o profeta Samuel, o Espírito de Deus se apossou dos mensageiros de Saul, que também entraram em transe. Veja que quando o Espírito de Deus toma os mensageiros de Saul, eles entram em transe. Veja o poder do Espírito de Deus. Eu quero que você preste atenção nisso aqui. Entrar em transe. Informado do que ocorria, Saul mandou outros mensageiros, quais entraram também em transe. Aí Saul ia mandando soldados, mensageiros. Quando chegava lá, o Espírito de Deus se apossava dos mensageiros, e a Bíblia diz que eles entravam em transe. Aí Saul não aguentou, né? Saul enviou o terceiro grupo de mensageiros, e também eles caíram em transe. Eles iam para matar Davi, prender Davi, matar o rei Davi. Quando chegava lá, tinha uma surpresa. 3 grupos, tudo entrou em transe. Então o próprio rei Saul partiu para Ramá. E chegando à grande cisterna que está em Soco, indagou onde estava Samuel e Davi. E eles responderam, estão nas celas em Ramá. Está ali, o rei Davi e o profeta Samuel estão ali, eles moram juntos ali. Ó. Tem outros profetas lá, está ali, Saul. Você não quer ver Davi? Está ali junto com Samuel e os outros profetas. Dali partiu Saul para as celas de Ramá. Mas, olha aqui isso aqui, mas o Espírito de Deus também se apossou dele, de Saul. Tinha hora que era o espírito mau, deixando o rei Saul em terror. Mas quando ele vai em Sela, em Ramá, onde vivia Samuel e Davi estavam morando lá, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossou do rei Saul. Agora vamos ver como é que Saul ficou lá. Que quem o Espírito de Deus se apossava, entrava em transe. Vamos ver o transe do rei Saul aqui? Mas o Espírito de Deus também se apossou dele, e ele caminhou em transe até chegar às celas em Ramá. Também ele se despojou de suas vestes. Também ele entrou em transe. Transe aqui é delírio. Você sabe o que é delírio, né? Saul entrou em delírio também. Ele entrou em transe diante de Samuel. E depois caiu no chão. O rei Saul caiu no chão. E ficou nu. Nu, despido. E assim ficou todo aquele dia. E até de noite. Saul ficou um dia todo nu, despido. Em delírio, em transe. Porque o Espírito de Deus se apossou do rei Saul. Daí surgiu um provérbio. Está também Saul entre os profetas? Esse provérbio foi para a boca do povo de Israel. Né? Vocês conhecem a morte de Saul, o fim de Saul. Né? Outra hora eu posso vir aqui pregar sobre isso. Mas o que eu quero deixar bem claro é isso aqui. Né? Os dons e as chamadas, Romanos 11, 29, são sem vocação. Né? Aí vai surgir uma pergunta aqui, né? E é boa. Né? Ou seja, se um homem nasceu com
um dom e uma vocação, uma chamada de Deus, e ele vive errado, Deus pode usar ele. Olha, nós vimos um caso aqui que o Espírito de Deus se apossou do rei Saul. Isso depois que Samuel disse, você não é mais rei. E Jeová se arrependeu de ter colocado você como rei. E Jeová te rejeitou. Veja que pode sim ser usado. Mesmo na poligamia, na bigamia, mesmo no divórcio, casado 2, 3 vezes já com divórcio. Bem, eu entendo que, pelo modelo aqui do rei Saul, pode ser usado. Ainda tem um modelo do Balaão, o exemplo Balaão, que também tinha um dom de Deus, nasceu como profeta, mas era rebelde, né? Ele queria, porque queria o dinheiro, né? E Balaque, rei dos Moabitas, queria que ele amaldiçoasse Israel. 7 vezes Balaão tentou abrir a boca para amaldiçoar Israel. 7 vezes o anjo do Senhor se apossou da boca de Balaão e só profetizou bênção para Israel. Eu tenho visto nesta guerra de Gaza, um deputado de 50 e poucos anos morreu na Turquia. Foi falar contra Israel, pediu para lá destruir Israel, caiu, bateu a cabeça no chão, deu um infarto e morreu. Quem consegue amaldiçoar Israel depois morre. Depois paga caro. Quem é contra Israel? Não vê a África do Sul, onde William Brandt esteve, querendo condenar Israel como genocídio, e o Brasil pegou carona com Lula, né? Para ajudar a África do Sul a condenar Israel como genocida. Se Israel perder uma batalha, que a guerra mesmo vai ser a do Gog, a guerra mesmo vai ser a do Armagedon, a guerra mesmo vai ser Zacarias 14:2, quando Jeová Deus trará todas as nações lá do norte lá e vai cercar Jerusalém. Isso aí são batalhas. Se Israel perder uma batalha para um país árabe, eles extinguem Israel na hora, destrói Israel. Aí é questão de existência. Israel fez bombas atômicas para continuar existindo, é o plano de Sansão. Se tiver que destruir Israel, Israel vai detonar tudo, né? Em cima dos seus inimigos. Não foi o que Sansão fez lá em Gaza com os filisteus? Matou mais gente na sua morte do que na sua vida, derrubando o grande templo de Dagom. Hoje os filisteus não seguem Dagom, seguem Alá. São árabes muçulmanos. Mas há um encontro deles em Zacarias 14. Eles vão encarar o próprio Jeová, o Deus de Israel. Deus, Jeová, o Criador dos exércitos, não deixou de ser Deus de Israel, não. Mesmo aqui no Novo Testamento, ele é o pai, ele tem filhos por adoção, mas não terminou as 70 semanas de Daniel ainda não. Ainda resta 3 anos e meio para Israel, a nação de Israel. Ainda tem mais 3 anos e meio de Moisés e Elias. Pregando lá na terra de Israel. O mundo verá isso. O mundo verá isso. Fogo sairão da sua boca. Apocalipse 11. Ou no Novo Testamento, na graça. Ou já na tribulação, no juízo. Transformarão as águas potáveis em sangue. Não choverá nos dias da sua missão profética, 3 anos e meio. E ferirá a terra, não é só Israel, é o mundo todo. Com toda sorte de praga. Eu já disse aqui, os Estados Unidos deixam de existir antes do Gog, antes do Armagedon. Quando vier o Gog, o Armagedon, aí é o rei do norte, aí é só a Rússia, o mundo árabe e aqueles países lá. Ou quem tiver no BRICS aí, felizmente o Brasil. Infelizmente o Brasil está nisso, com China e Rússia, né? Arábia Saudita, Etiópia, Irã. Mas lá Jeová vai descer, vai pisar, seu filho. Yud, Rei, Vav, Yehoshua, que tem um trigrama, vai pisar no Monte das Oliveiras. Eu vi um pastor dizendo que foi no Monte das Oliveiras fazer turismo, sempre fazer turismo. E lá alguém estava explicando que alguém queria construir um hotel para hospedagem de turistas em cima do Monte das Oliveiras e ia construir. Que paisagem, que visão. Porque 4 quilômetros está o Monte Sião, o Monte Santo.
o Monte do Templo, mas que hoje tem mesquitas, empatando a construção do templo. E aí eles fizeram um estudo no Monte das Oliveiras e viu que tem uma grande rocha embaixo do Monte das Oliveiras, trincada. Se tentasse construir esse hotel para turismo, poderia a rocha já repartir. E nós sabemos, de acordo com Zacarias 13, que quando Mashiach Yehoshua Mashiach pisar os pés no Monte das Oliveiras, ali no Armagedon, no Gog, no Zacarias 14, quando todas as nações vão contra Jerusalém, Jerusalém, o Monte das Oliveiras vai rachar no meio. Ou seja, até a rocha que vai rachar, que está no fundo da terra do Monte das Oliveiras, já está trincada. Eu penso num terremoto também, né? Vai nascer um rio, isso está chegando. Então não vá contra Israel. Não cometa essa loucura. Eu ainda penso que a bênção que Oswaldo Aranha, de Alegrete, Rio Grande do Sul, em 27 de novembro de 1947, o brasileiro se esforçando lá, fazendo esforço, e o esforço dele valeu, porque Israel voltou a ser Estado. A bênção é maior do que isso que o presidente Lula está fazendo hoje com Israel, se unindo à África do Sul e se unindo ao Hamas, grupo terrorista. Mas vamos ver o que Deus vai fazer. Né? Cada um, cada país, cada nação, cada indivíduo vai receber o que merece. Estamos ainda no tempo das nações. Estamos ainda no tempo das nações. E então os dons de Deus e as vocações são sem arrependimento, como eu expliquei aqui. O profeta Jeremias, né? E o apóstolo Paulo desde o ventre da sua mãe. Gente, eu não dou conta, vocês me entendam. Eu não dou conta, são centenas de nomes na Bíblia. Jeremias, eu não dou conta, Paulo, Shaul, mas eu não dou conta de memorizar todos os nomes de todas as pessoas que foram transliterados aí na Bíblia, né? Vocês me perdoam. Eu sou brasileiro, eu estou me esforçando para trazer o nome que salva no hebraico, né? Se eu falasse hebreu, seria mais fácil, até para ler em português e falar em hebreu. Mas eu sou brasileiro. Eu tenho dificuldade, mas eu estou me esforçando. Veja meu esforço, né? Vocês me perdoam. Mas o certo era citar todos os nomes, né, que foi transliterado para o português e trazer eles para, pelo menos, um nome próprio de pessoa. Agora, panela, colher, objeto, coisas, aí pode ser transliterado, mas nome de pessoa não se faz transliteração. Então, sim, um homem nasce com o dom de Deus. Por exemplo, eu lembro do padre Léo da Canção Nova, é um padre católico. Eu o via pregar, eu acho que eu era até do tabernáculo, eu estava no cacuísmo. Ele tinha dom para pregar. Eu penso assim, que tem homens que nasceram com dons para pregar. Não sei se é um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor ou um doutor, mas eles acabam se vendendo para organizações deles. Eles não buscam a verdade. Eles acham que só existe igreja, denominação, organização, acabam aposentando e até morrendo ali. O padre Léo, por exemplo, era um grande pregador. Quantos outros grandes pregadores eu conheço? Mas que o dom dele está vendido. O Takayama para a Assembleia de Deus, o Napoleão para a Assembleia de Deus, o Augusto Nicodemos, um dom, um orador grande, está vendido para a Presbiteriana. Hernandes Dias Lopes, outro orador profundo, está vendido para a Presbiteriana, outros vendidos para Batista, outros vendidos para a Sara Nossa Terra, para a Universal. Você nasce com um dom, desde o ventre, você nasce com uma vocação, uma chamada. Agora, o fato de você ter dons e vocação não te salva, não. Se você se vender, se você for rebelde, o bom seria você reconhecer que Deus te fez nascer nato, já desde o ventre da sua mãe, com dons e chamada, e você deixar Deus usar esses dons, essas chamadas, essas vocações, para a glória de Deus. O problema é que os homens se vendem, né? Por salário, por dinheiro, por 50 mil reais, 100 mil reais de salário.
para ser pastor de tal igreja. Mas do que adianta? Você vai perder a glória. Vai perder o seu lugar no céu. Não irás morar no céu. Então não seja um Balaão. Balaão se perdeu. Tinha dom de Deus e doutrina do inferno, doutrina do diabo. Qual era a doutrina de Balaão? Ele ensinou o rei Balaque como fazer Israel cair. Ele disse, ó, pega as meninas mais bonitas de Moabe, mete esmalte na unha, das mãos, batom nos lábios, maquiagem no rosto, esmalte nas unhas dos pés, deixa elas bem sexy, assim, com roupa apertada no corpo, igual linguiça, toscana e calabresa, ao ponto de quando um homem olhar passa mal, ao ver o desenho dos seios, da barriga dela, da nádega dela, faz elas fazerem striptease. Os mais fortes em Israel não cairão. Mas Israel tem alguém ali, deve ter alguém fraco ali. Acho que foi 42 mil que morreu, né? Na praga da serpente que veio. Alguém vai desejar adulterar. E a Bíblia diz que eles prostituíram com ela. Com as mulheres moabitas. E era a doutrina de Balaão. E em Pérgamo, Yehoshua falou lá, onde Satanás habita, concílio de Niceia, ano 325, Constantino, nasceu o cristianismo, ele e sua mãe Helena, nasceu a igreja católica, da igreja católica nasceu a protestante, da protestante nasceu a pentecostal, deuteropentecostal e neopentecostal. Yehoshua disse que não gostava da doutrina de Balaão. E essa doutrina está aqui dentro hoje. Essa que autoriza você vestir, pintar, usar maquiagem, botar silicone, botox. Você ficar aí, sexy dentro das igrejas. Agora tá todas elas tatuadas, né? Já tem igreja dando tatuagem de graça para os fiéis. As mulheres tatuadas pregando, né? É o fim dos tempos. Mulher não pode pregar e nem ensinar, mas há homens que nasceram com dom de Deus, vocação de Deus, mas se vendem, né? Hebreus 6, a mesma chuva que cai sobre o trigo, também a mesma chuva cai sobre o joio, ou seja, o Espírito de Deus, como dons. Os dons é dado gratuitamente, as manifestações, né? Deus não envia sol e chuva para os bons e maus? Então, isso não é salvação. Salvação é doutrina, é o evangelho de Paulo. E tem muita gente aí confundindo as coisas, né? Salvação é doutrina correta. Então, sim, a pessoa pode ter uma doutrina errada, viver mal, e a chuva das manifestações dos dons, mas não o doador. O doador você não recebe em catolicismo, judaísmo, protestantismo. O doador... Atos 5:32, Kefas, Pedro diz que Deus só dá Kodesh, o Espírito de Deus, para quem obedece a palavra. Aí é o doador. Então toma cuidado, eu estou ensinando certo. Então eu estou terminando a minha pregação. Mas tudo está indo para uma conclusão. É o fim. Eu creio que não haverá outra geração depois de nós. Nós somos a última. Em 1962, Nikita Khrushchev, da União Soviética, conseguiu instalar aqui em Cuba mísseis, né, para Miami, Flórida, Cuba, vizinho aos Estados Unidos, né? E haveria uma guerra fria nuclear, mas de uma forma ou de outra Deus não permitiu. Mas agora estamos aí vendo uma autoridade da OTAN, um general mandando estocar água potável, alimento, velas, lanternas. Eles dizem que vem a Terceira Guerra Mundial. Para mim, a Terceira Guerra é o Gog, depois dos 3 anos e meio da tribulação. É o Armagedon. É aquilo que vai acontecer lá no Meguido, lá em Nazaré, né? Isso é depois de Elias e Moisés. Mas William Branham disse que os Estados Unidos vai desaparecer, né? Com bombas atômicas, né? E antes disso,
William Brandt disse que uma mulher ou viraria vice-presidente ou presidente na Casa Branca. Então, lá em novembro, acho que foi 19 de novembro de 2020, quando a Kamala Harris virou vice-presidente, o Biden transferiu o poder da presidente da Casa Branca para ela por 90 minutos, 1h30, porque precisou tomar uma anestesia e fazer uma cirurgia. E no momento que ela virou presidente, os Estados Unidos já teve uma mulher presidente, Kamala Harris, por 90 minutos. Vê que encaixa? Onde encaixa a profecia? É de William Branham. Não tem como chamar William Branham de falso profeta. Você chama William Branham de falso profeta porque você cobra, é serpente. Você odeia o profeta William Branham. Mas as palavras de William Branham se cumprem. Ela virou presidente 90 minutos. No momento que ela virou presidente, naquela hora houve um eclipse. Houve um eclipse, e um eclipse raro, que só tinha ocorrido 600 anos atrás. Quando marcou o fim do Império Azteca, né? Do imperador lá do Império Azteca. Com isso eu quero dizer o seguinte, porque Donald Trump está dizendo que se ele voltar à Casa Branca, ele evita a Terceira Guerra Mundial. Será? É a pergunta que eu vou deixar aqui. Será que ele evita? Porque para ele perder, bastou Deus permitir vir a Covid-19. O Trump perdeu. A palavra de William Branham cumpriu na era do Laodicea, porque o William Branham falou: e esses Estados Unidos da América terá um segundo presidente católico. Primeiro foi John Kennedy. Segundo, John Biden. Profecia cumprida. Mas eu vou deixar isso aqui, aí você analisa. Essa mulher, vice-presidente da Casa Branca, tem um presságio. Um presságio sobre ela. Tem um eclipse que ocorreu sobre ela nos Estados Unidos, na Terra, né? No dia que ela virou presidente da Casa Branca por 90 minutos.